Olá, meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo à lição de número 2 e o nosso tema desta semana é Ensina-nos a orar. Sem dúvida, a oração é a ferramenta mais básica e elementar da vida do cristão. O inimigo, ele não está preocupado se você é um cristão, se tem cargo na igreja, ele está preocupado se você tem uma vida de oração. Porque a oração, como dizem alguns, é a respiração da alma. Uma pessoa que ora, ela tem vida, pelo menos a sua alma está respirando. A oração é como uma ferramenta elementar, básica, indispensável à nossa vida, mas por outro lado, certamente também é uma ferramenta mais mal compreendida em nosso meio. E nós temos muito o que aprender sobre a oração. Nós temos muito o que ensinar também sobre a oração. E todos nós estamos numa escola progredindo nessa caminhada de oração e certamente nunca vamos nos formar nesta área, porque a santificação por meio da oração, ela é progressiva e nós temos que crescer a cada dia nesses aspectos. E o primeiro grande equívoco sobre a oração na vida de muita gente é pensar que a oração é uma ferramenta da qual eu tenho que mudar a ideia de Deus, da qual eu tenho que mudar o pensamento de Deus. Meus amigos, a oração, ela está em outra direção. A oração não é para comover a Deus. A oração não é para que Deus mude de ideia e atenda o meu pedido e atenda aquilo que eu quero. Quem tem que mudar sou eu, não é Deus que tem que mudar. Então muitas pessoas usam a ferramenta da oração para convencer a Deus, mudar de ideia e atender o seu pedido. A grande bênção da oração já começa não por aquilo que eu peço, mas pelo fato de eu estar conectado com Deus. A grande bênção ou a maior bênção da oração não é aquilo que eu recebo. Sim, nós oramos buscando para receber algo de Deus. Faz parte da nossa vida, mas a primeira grande bênção da oração está no fato de eu estar conectado com Deus, com o Rei do Universo. O fato de eu estar em ligação com o Rei do Universo. É um grande privilégio nós estarmos conectados com Deus. As bênçãos posteriores, secundárias, elas são apenas uma consequência da minha conexão com Deus. Mas temos que entender que a oração não é uma troca com Deus. A oração não é um toma lá e dá cá. A oração não é eu fiz e eu tenho que receber. A oração, ela está em outra direção e é por isso que muitos usam essa ferramenta indispensável chamada oração de forma equivocada. Olha só o que diz aqui o verso de Lucas 11, o verso 1. Diz assim: Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, os próprios discípulos de Jesus, que conviviam com Jesus no seu dia a dia, tinham esse anseio, essa necessidade de aprender a orar. E olha também o que diz lá em Romanos, capítulo 8, o verso 26, Paulo diz o seguinte: não sabemos orar como convém. O grande apóstolo Paulo, o gigante da oração, o grande gigante do cristianismo, quem sabe uma das pessoas mais influentes do Novo Testamento, escreveu um texto do Novo Testamento e aqui em sua frase: Senhor, nós não sabemos orar como convém. E nós temos muito também a aprender com a oração por meio de grandes homens do passado, mas principalmente aqueles que escreveram o livro dos Salmos. O livro dos Salmos foi escrito por vários autores, por várias pessoas. Podemos identificar pelo menos 8 autores, o principal dele, Davi, mas temos também Salomão, Moisés, Emã, Etã, Gedutum, os filhos de Corá, Asaf,
E nós temos também pelo menos mais de 50 salmos, ou aproximadamente 50 salmos não identificados quem são os seus autores na Bíblia, conhecido também como salmos órfãos. Mas todos os salmistas que escreveram o livro dos Salmos, eles tiveram algo em comum. Foram pessoas que lutaram com Deus em oração, foram homens de oração. Nós sabemos que o livro dos Salmos está muito ligado à adoração, ao louvor, porque a palavra salmo, terlim, em hebraico significa louvor, adoração, e do grego salterium ou saltério, que era um instrumento muito usado, muito popular no Antigo Testamento, também de onde originou a palavra salmos. E você percebe que o livro dos Salmos está ligado ao louvor, à adoração, à música, e hoje esse livro ele tem também nos inspirado e temos muito a aprender por meio dos autores dos salmos que nos ensinam uma grande lição sobre a adoração, mas principalmente sobre a oração. A oração ela é dividida em algumas categorias. Nós temos, por exemplo, a oração de confissão, nós temos a oração de petição, de intercessão, de gratidão, de submissão e de adoração. E nós encontramos todas essas categorias no livro de Salmos. Por exemplo, oração de confissão. Nós encontramos o salmista Davi confessando os seus pecados no Salmo 32, 51 e outros. Então a confissão é algo que faz parte da nossa vida, é um ingrediente indispensável na nossa oração, na nossa conversa com Deus, no nosso diálogo com Deus, porque nós temos que ter a necessidade de confessar a Deus, principalmente os nossos pecados. Conversar com Deus, dialogar como um amigo, e a confissão faz parte desse diálogo nosso com Deus como um grande amigo. Temos também a oração de petição, é o pedido. Todos nós temos algo em nosso coração a pedir. Deus está disposto a derramar suas bênçãos na nossa vida, bênçãos das mais diversas possíveis, não apenas espirituais, mas também bênçãos materiais, bênção do livramento, bênção da cura, da saúde. E a petição, o pedido faz parte do ingrediente muito importante também na nossa oração. Nós temos também a intercessão. Todos nós temos que interceder por alguém, seja um familiar, seja um amigo, e a oração intercessora ela tem um potencial muito grande de abençoar tanto aquele que ora, tanto por quem se ora. A intercessão ela é uma grande bênção, é uma oração que me conecta com Deus, é onde o Espírito Santo vai trabalhar na vida de muitas pessoas da qual estamos orando. Nós temos também a oração de gratidão. A gratidão certamente é a linguagem que mais me aproxima de Deus e das pessoas. Uma pessoa grata é uma pessoa sem rancor, sem mágoa, é uma pessoa limpa de coração, é uma pessoa que está apta, quem sabe, a se submeter à vontade de Deus no seu dia a dia. Portanto, meus amigos, nós encontramos também muitos salmos de gratidão, pessoas sendo gratas a Deus, e hoje também nós podemos, em nossas orações, evocar essa palavra de gratidão a Deus, de gratidão por tudo o que Ele é, porque a gratidão ela me coloca como Deus sendo aquele que nos mantém. E nós temos também a oração de submissão. Eu tenho que me submeter a Deus como o dono de tudo, como o dono da minha vida, como o dono daquilo que eu respiro, como o dono do meu corpo, da minha propriedade, como o meu Salvador, como a solução para todos os problemas da minha vida. Portanto, a oração da submissão é uma oração também
que me conecta com Deus, porque eu estou reconhecendo que eu não sou nada sem Deus e Deus, Ele é tudo para mim. Essa oração, ela é muito repetida também no livro dos Salmos. E por fim, nós temos a oração de adoração. A adoração, meus amigos, é muito mais do que falar, é muito mais do que palavras, é muito mais do que louvor, é muito mais do que a igreja. A adoração é um estilo de vida da qual eu vivo. A oração, a adoração, ela tem que fazer parte da minha vida dentro de casa. Eu adoro a Deus no meu falar com a minha esposa, com o meu esposo. Eu adoro a Deus ao comunicar-se no trabalho. Eu adoro a Deus dando um bom testemunho na rua, na escola. Eu adoro a Deus com a minha propriedade. Eu adoro a Deus com a minha oferta, com o meu cântico, quando vou à igreja. Portanto, meus amados, o conceito de adoração, ele é muito mais amplo do que nós possamos imaginar. Adoração a Deus. Então aqui fica o nosso estudo sobre ensina-nos a orar. Todos nós estamos aprendendo a orar. Então não se esqueça, oração de confissão, petição, intercessão, gratidão, submissão e adoração. Que por meio dessa ferramenta tão importante que é a oração, nós possamos a cada dia estar conectado com o Rei do Universo. Esse foi o nosso estudo desta semana. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau.